E foi o dia que a gente foi lá pro Maracanã fazer a prova. Eu me lembro que tava frio. Eu acho que eu tenho essa foto. Se eu tiver, eu vou colocar a foto aí da galera do Melo, gente. Vê se eu tenho essa foto aí, cara. Bota essa foto aí. Ai, tomara que eu tenha. Foto. Essa é a galera do curso Melo que a gente conseguiu se encontrar depois da prova pra tirar uma foto, tá? Dentro dessa foto aí, se eu não me engano, tá eu, a Vânia e o Felipe, que fomos aprovados, eu acho. E aí eu fui, fiz a prova. E aí assim, eu não achei a prova difícil, né? Eu voltei pra casa assim, tipo... eu consegui fazer algumas questões, assim, consegui fazer, né? Mas tu fica naquela coisa assim. E eu me lembro que o tema da redação, né? Eu tava muito apreensiva com a redação. Eu fiz a prova no Maracanã, sentada, naquela bancada ruim, com uma prancheta. Hoje em dia vocês ficam fazendo prova em cadeirinha com ar-condicionado e ainda vem reclamar. Pode sair pra ir no banheiro, pode sair pra fazer tudo e ainda vem reclamar, gente. Você tava lá no Maracanã no duro lá, ó, E aí tá bom. Aí eu me lembro que o tema da redação foi o papel da mulher na sociedade brasileira. Não, o papel da mulher, algo envolvendo a mulher, né? O papel da mulher na sociedade. Foi algo assim. Aí eu aproveitei e fui fazer a técnica de redação antigamente e atualmente. Então, assim, fluiu. Eu saí de lá, assim, bem. Porque, assim, eu consegui fazer a redação, eu consegui fazer as provas, eu marquei no cartão resposta. O que eu me preparei fluiu. Mas, assim, né, até mas aí eu passei outros 500, né? Aí são outros 500. E aí, como é que eu fiquei sabendo que eu fui aprovada, gente? Eu tava indo pro curso lá pro Brasas e eu vi no Jornal dos Esportes, aquele jornal rosa, aquele rosa que saía de concurso na época. E quando eu vi lá, né, que eu fui tentar fazer as contas depois em casa, já super feliz com os meus pais, das 16 vagas, eu tinha passado em 9º. Esse lance de vaga é muito interessante, né, porque a gente fica tão amarrado na vaga que a gente tem que entender que a gente só precisa de uma vaga pra gente. E assim, onde eu imaginei que eu, a menina ali, a menina com 2º grau fraco, a menina novinha, a menina fraquinha, ia conseguir passar em 9º num concurso de nível nacional, né? E eu consegui. Então assim, se eu conseguir, você também pode conseguir. Não fica se atrelando essas coisas de vaga, ainda que seja uma vaga só, sabe? Faz a tua parte e não desiste. O segredo, eu sempre falo isso pra todo mundo quando eu tô falando de concurso. O segredo do concurseiro é não desistir. O que ele tem que fazer na vida dele é não desistir. É só isso. Ele tem que estudar e tal, tem várias coisas que ele tem que fazer, mas o primordial do concurseiro é não desistir, porque uma hora chega a vez dele. E aí eu passei, gente, aí começou a saga. Uma saga porque o concurso militar, o concurso para as Forças Armadas, até para as Forças Auxiliares também, essa é a primeira fase. Você passou numa prova, você não passou, você não garantiu tua vaga. É composto por várias outras etapas e você vem fazendo aquelas outras etapas até você chegar no resultado final. E depois que chega naquele resultado final, você vai concentrar para um curso de formação e aí vai vir a tua formatura. Então até ali você pode ser desligado, você pode sair fora. O jogo ainda tá rolando. Então por isso que todas as etapas, eu sempre falo, gente, levem todas as etapas muito a sério. Não se preparem só para a prova. Se você tem dificuldade em nadar, em correr, em qualquer outra coisa que vai cobrar na tua prova, se prepare. Porque são etapas, não concentra só na primeira prova, porque aquilo ali é só o primeiro passo. E aí começou uma saga, gente, que sangue de Jesus tem poder. A primeira coisa foi o exame de saúde. E aí lá fui eu pro exame de saúde. Aí chega lá, você encontra com uma galera, da galera que tinha passado a noite, da galera que tinha estudado a noite, nós éramos 4 que tínhamos passado a noite. A maioria era da turma de manhã. Era a Vânia, Felipe, Ana e eu, né? Que, gente, são 4 amigos, 3, né? São 3 amigos que eu tenho até hoje, 17 anos depois, e que eu amo de paixão, esses 3. São pessoas muito importantes na minha vida. E aí, eu lembro que lá eu encontrei logo com a Vânia no exame de saúde, a gente tava fazendo junto os exames e a gente ficou próximo, porque a gente morava perto, a gente não era próxima. Eu não era próxima deles 3 no curso, porque eu sentava lá atrás, eu gosto de sentar lá atrás, mas isso não significa que eu não tô prestando atenção, e eles sentavam lá na frente. Mas durante esse processo a gente acabou ficando próxima, eu muito mais da Vânia. E aí a gente morava perto e a gente foi fazer os exames de saúde, aí você vai passando aquele bando de mulher com aquela roupa e um papel na mão, e nego vai anotando as coisas no teu papel. E aí, de repente, a Vânia veio nervosa assim, ela olhou pra mim e ela falou assim: escreveram um negócio aqui no meu papel. O que escreveram? Olha aqui, ó, isso aqui é Ozzy. Eu falei, Ozzy? Também escreveram no meu, aqui, eu também tenho. Aí ela,
olha, eu tô sabendo que a Vânia é toda antenada, né? Até hoje ela é assim, toda antenada, toda desperta. E ela, olha, eu tô sabendo que isso aí reprova, isso daí reprova, a gente tá reprovada, não sei o quê. E ela também é toda desesperada, mais do que eu. Eu falei assim, como assim reprova? Eu vou morrer. E a gente já ficou naquela tensão ali. A gente passou, e tudo quanto é lugar que a gente entrava pra fazer os exames de saúde e vista, o pessoal olhava assim, quando via aquele escoliose lá, tipo assim, já olhava pra nossa cara, tipo assim, a eliminada. E aí a gente passou aquele processo e a gente foi pra casa muito triste, nós duas, já descemos chorando, o Hospital da Marinha fica no alto assim, a gente desceu já chorando, abriu a boca, e a gente vai passar, e a gente foi pro curso, a gente manteve o contato, a gente tinha aula, inclusive, no curso pra prova oral e pra entrevista, a gente tinha aula no curso preparatório, o Melo, ele tinha esse cuidado com os alunos dele, não era à toa que ele era uma referência. E assim, a gente foi falar com eles e eles, não, olha, isso aí é sério, comecem a fazer uns exames aqui fora, porque se eles reprovarem vocês, pra vocês verificarem se vocês têm isso mesmo, não sei o que, então a gente ficou naquela tensão. E aí é o seguinte, você vai pro exame de saúde, se você tiver algum problema, você é encaminhado pra junta superior, né? Outras pessoas mais experientes vão te avaliar. E o resto da galera pega, quem tá bem pega o apto e vai embora, né? E aí aquele dia foi horrível, gente. A gente subiu pra pegar o resultado com aquela galera. Todo mundo pegando apto, e eu e a Vânia encaminhadas pra junta superior. Gente, que tristeza, que terror, sim, a gente desceu, pior. Acho que naquele dia que a gente desceu mesmo chorando pra caraca. Sim, sabe? Mas assim, eu tinha uma mãe que tinha muita fé, né? E toda vez que a gente saía pra fazer algum procedimento na Marinha, a Vânia ia me pegar, que a Vânia dirigia, e a minha mãe orava a gente, sabe? E a gente saía dali, minha mãe tava com louvor, e minha mãe ficava de joelho em oração. No dia da prova, no dia dos exames, toda vez que eu saía de dentro de casa, minha mãe tava de joelho, sabe? Fazendo a parte dela, fazendo a batalha espiritual dela. Então, assim, os pais, né? Agora falando pros pais, vocês também têm muita importância na vida dos filhos. Enquanto seus filhos estiverem lutando aí fora, esteja em casa de joelho orando por eles, porque Deus vai ouvir a oração de vocês. E eu sei que a gente foi pra Junta Superior de Saúde lá, gente, que difícil, cara, que difícil. Mas a gente tava muito mal, a amiga lembra disso. Mas a gente fez todos os exames e naquele dia mesmo a gente saiu de lá com vitória, com o nosso apto, assim. Porque Deus é fiel e aí a gente já saiu numa alegria surreal, super vibrando, assim, muito feliz, sabe? Mas a luta tava só começando, E aí a próxima eu tava correndo e nadar. E aí a gente toda feliz, né? Vamos correr, não sei o quê. Aí vamos lá pra Oliveira Bela, não sei o que, vamos pra Oliveira Bela correr. Marcamos logo no mesmo dia, eu acho que a gente já se encontrou pra correr. Eu não me lembro, Vânia. Se foi no mesmo dia, eu sei que a gente se encontrou pra correr. E a gente chegou lá na Oliveira Bela, cheia de treco, não sei o que. Meninas, vamos correr. Ligamos o relógio, a gente saiu correndo igual uma louca. Sabe, correndo igual uma louca. Eu morri nos 100 metros, a Vânia morreu nos 200 e a gente ficou olhando pra cara toda assim. A gente não vai conseguir correr. Meu Deus, a gente não vai conseguir. Chorando, né? Porque, gente, tem uma pessoa dramática na vida, sou eu e a Vânia. E a gente junto, então, era um drama só. E a gente inocente, né? Aí a gente foi procurar profissionais, falou, gente, não é assim, você não sai correndo igual a louca, você tem que começar a correr devagar, pra pegar o ritmo e tal. E aí a gente foi começar a correr, a gente foi contratar a gente foi pra um lugar de piscina, eu fui pra a Vânia pra piscina não foi comigo. Pra começar a nadar, graças a Deus, eu não tinha dificuldade, meu problema era com a corrida. A gente corria final de semana no fundão, lembra, amiga, que a gente ia, sempre pegava, a gente ia lá pro fundão pra correr. E até que aconteceu que a Vânia machucou, acho que o joelho. E começou aquela tensão de não conseguir correr. E depois eu machuquei. É uma coisa assim, tipo, que acontece com uma, tipo gêmea, Ruth e Raquel. Acontece com uma, acontece com a outra. Assim que a gente se machucou, a gente se lesionou. E num período curto que a gente teve pra se recuperar, mas a gente foi lá, não sei se foi no Cefão, não me lembro. E a gente foi cheia de medo de dar errado de novo, mas graças a Deus, Vânia conseguiu correr, eu consegui correr e deu tudo certo. E aí depois veio o psicodoido, o psicotécnico, né? O psicotécnico, assim, gente, o psicotécnico tem que ser muito doida, né? Porque como eu falei, eu e a Vânia, a gente é meio agitada, mas não tinha como dar errado ali, né? Mas é uma prova cansativa, até hoje tem, então assim, são 2 dias de prova, é tenso, mas light. Só que aí, filho, vinha a prova oral, tá? Porque você que é boizinha, que tá entrando pra Marinha agora, que entrou pra Marinha esses dias, filho, você não fez prova oral na vida, você não sabe o que é um inferno chamado prova oral, entendeu? Eu fiz, hashtag, eu fiz prova oral pra entrar na Marinha, entendeu? E a prova oral, gente, é aquela coisa louca, porque assim, é o mesmo conteúdo do edital. E nego vai te perguntar
sabe, não sabe. Olha o problema que é isso, né? E eu tava muito nervosa pra prova oral, muito nervosa. E aí, a Vânia, separaram eu e a Vânia. Eu já sabia que o negócio podia dar errado porque separaram eu e a Vânia, não podia separar eu e a Vânia. E separaram, a Vânia foi de manhã e eu fui à tarde. Então, tava pegando isso. E aí, o que aconteceu? Né? E a gente se falando, naquela época tava rolando um celular já. E a gente se falando no telefone. E a Vânia falou, não, a prova não tá difícil, não sei o que, cabeçuda, inteligente pra caraca. O que ela tem de inteligente eu não tenho, entendeu? A gente não é gêmea nesse sentido. Então ela, pô, a prova tava fácil, né? Foi tranquilo, tava nervosa, então ela foi tranquila, me acalmou. E aí fui eu pra prova. Menina, gente, é um ambiente horrível, ambiente de prova oral, não sei se você já passou. Tu senta ali no meio, tem 3 cabeças assim, olhando pra você. E você ali, tipo, você fuzilada, né? E eu tava me sentindo muito despreparada, por mais que eu tinha estudado no curso, a gente testou tudo, eu tava me sentindo muito nervosa, eu me tremia toda, sabe? Eles tentaram me acalmar, mas foi meio inútil, me deram água, eles viram que eu tava muito, minha mãe fazia assim, eu tava muito nervosa, sabe? E eu não fiz uma boa prova, gente, não fiz. Eu me lembro que, eu nunca vou me esquecer que eles me perguntaram o que era um sistema de time sharing, que é um sistema de tempo compartilhado do sistema... É tempo compartilhado do sistema operacional, né? Pra gente que é de informática. E a gente fala, né, na faculdade, tudo time sharing ou tempo compartilhado. A gente usa os 2 termos. E a mulher perguntou time sharing, eu não atraquei que era tempo compartilhado, era uma coisa que eu sabia e eu falei, não sei. E eu o tempo inteiro ficava assim, eu não sei. E eles tentavam me acalmar, porque eu ficava assim, eu não sei. Me deram um algoritmo lá pra ver lá o que eu fazia, e eu rabiscava assim, e não sei o quê. Então assim, eu fui muito mal na prova oral, muito mal. E a partir dali, eu comecei a sentir que eu tinha gongado. Porque a minha nota ia ser ruim, a nota era classificatória, e tava só de todo o processo, tudo era só eliminatório. O único que poderia me roubar o meu 9º lugar era a prova oral. Alguém poderia tirar uma nota maior do que eu, e a minha nota for menor, e eu ia cair. E se eu caísse, o pessoal sabe que na Marinha, todo o processo é feito com os titulares e com os reservas. Então assim, todas essas fases que eu falei pra vocês, tanto reserva quanto os titulares fazem. E o reserva fica ali, né, torcendo pra dar errado, a pessoa que sai na saúde, ele já sobe uma vaga, né? Normal, eu fui reserva, a gente torce pra pessoa se sair da nossa frente. Então, assim, se eu desse um mole, eu perdi a minha vaga. E foi justamente ali que eu senti que eu tinha perdido a minha vaga, porque eu fui muito mal na prova. E eu saí de lá chorando muito, a Vânia não tava comigo, eu liguei, eu tô reprovada. Aquele drama com minha mãe, mas a minha mãe sempre assim, cheia de fé. Não, vai dar tudo certo, filha. Não, vai dar tudo certo, você tal. Eu com esse drama todo, e aí veio depois da entrevista, porque se você também é moderna, você nunca fez uma entrevista pra entrar na Marinha, né? Nós fizemos, naquela época tinha uma entrevista, você ia lá pra escola naval e também tinha uma banca assim, as pessoas ficavam perguntando as coisas pra você, te avaliando, né? E até nisso o curso o Melo preparava a gente, e eles ficavam fazendo aquela perguntinha básica. E se a Marinha mandar você pra fora do Rio de Janeiro, você vai? E aí você, claro, eu sou da Marinha do Brasil, claro que eu vou. Mentira! A hora que o nego te manda pra fora do Rio, tu quer cortar os cabelos, tu quer arrancar a cabeça fora. Que foi o que aconteceu comigo. E você lá na entrevista, claro, eu amo a Marinha, eu vou pra fora, pra onde? Pro Afeganistão? Claro que vou feliz. Tudo mentira. Mas a entrevista é tenso, mas não é a entrevista, eu acho que eu não tava com a Vânia, a entrevista eu estava com a Ana Cristina. E a Ana é muito engraçada, né? Então você riu o tempo inteiro, foi uma coisa mais light. Mas durante aquele processo eu achava que eu tinha perdido a minha vaga. Eu passei aquele processo esperando o resultado final e achei que tinha perdido a minha vaga. E aí o que aconteceu? Um milagre. Quando saiu o resultado, eu me lembro, foi assim, a minha mãe falou assim, filha, sai do curso, eu tava no Brás ainda, Brás. Sai do curso e vai na casa do teu tio, e o teu tio quer falar contigo. Meu tio é de Marinha, né? Ele tava na ativa, não tá mais, mas na época tava. E aí ele quer falar contigo. E eu, o que meu tio quer falar comigo e tal? Passei na casa do meu tio, que era perto da minha casa, passei. E aí quando eu cheguei na casa do meu tio já veio, minha marinheira, me abraçando assim. E eu, sim, sem saber, e ele com um bono na mão com o resultado. E assim, o bônus sai antes do jornal, né? Saía antes, hoje em dia sai na internet primeiro, mas naquela época saía antes no bônus pra depois sair no jornal. E ele já estava com bônus, porque ele tinha tido acesso na Marinha e ele trouxe e tava lá. E aí esse resultado final já sai, titulares
e reservas. E eu fui procurar meu nome nos titulares, né? E aí eu fui andando assim, ó. No final, gente. De nona, eu fui parar em 15ª. Eram 16 vagas. Então, assim, eu quase saí da rela. Mas quando o diabo foi lá e tentou tirar minha bênção, ele falou, é dela, filho. É dela. E aí foi aquela felicidade, assim, tipo, não tô acreditando, meu Deus, eu sou da Marinha, eu vou pra Marinha, não sei o quê. Nem ligava se era cabo, se era Marinha, o que eu ia fazer? Eu tava assim, eu sou da Marinha. E aquela loucura que só quem já passou no concurso, e principalmente no concurso militar, consegue entender o que eu tô falando. E aí eu fui pra casa, gente, eu subi, eu morava num alto assim, subi correndo querendo abraçar minha mãe, só pensava que eu queria abraçar minha mãe. E quando eu cheguei em casa, que eu abri o portão, eu lembro que toda vez que eu e a Vânia tava lá, que ela orava a gente, ela botava o mesmo louvor. A gente escutava Cassiane, Vou Seguir, e Deus Sara a Nação. E quando eu cheguei em casa, nesse dia, ela já sabia, porque meu tio já tinha contado pra ela que eu tinha passado. E aí quando eu abri o portão assim, ela tava lá na varanda com os braços abertos, estava tocando Deus Sara a Nação, que foi a música que acompanhou todo esse processo. E eu abracei, beijei minha mãe, assim, inacreditável. Eu consegui. Primeiro, graças a Deus. Segundo, graças aos meus pais, sabe? Terceiro, graças a um pouco de esforço meu, mas eu tenho noção de que todo esse processo eu tive vitória nisso porque Deus foi comigo, porque os meus pais foram comigo. E daí deu tudo certo. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês também aqui, que é um hábito que eu já falo isso sempre para as pessoas. As pessoas não sabiam que eu estava passando por esse processo, porque eu estava fazendo concurso pra Marinha. Isso foi uma coisa que eu guardei em segredo dentro de mim. Eu acho que quando você está estudando pra concurso, essas coisas, eu acho que você não tem que falar. De quem você puder esconder, esconda, sabe? Porque infelizmente as pessoas torcem mais contra do que a favor. Por mais que as pessoas batam nas suas costas assim, ai queridinha, eu tô torcendo pra tu não passar, pra tu cair. Então assim, eu não contei pra ninguém, só quem sabia eram os meus pais, meu irmão, minha avó, meu namorado da época. E aí mesmo depois eu passei por todo esse processo e não sabia. Então quando saiu o resultado final, aí sim eu botei a boca no trombone e falei pra todo mundo, meu tio de Marinha que sabia, mas assim, eram pouquíssimas as pessoas que sabiam. Então esse é um conselho que eu dou mesmo. Vai estudar mesmo, fica quieto, fala nada não, cara, não fala outra coisa, não fala, cara, porque nego tem um olho grande do caceta. Quando a vitória chegar, você vai lá e bota a boca no trombone. Foi assim que eu fiz, eu aconselho o pessoal a fazer dessa forma. E aí, gente, o resultado saiu em janeiro, né, eu me apresentei em julho, 14 de julho, né, você tem 17 anos. Eu ainda tô, gente, eu tô bonita igual naquela época ainda, tá? Só pra falar pra vocês, assim. Eu tinha um cabelo, gente, que batia, tipo, era um cabelão assim, né? E o coque acabou com o meu cabelo, né, gente? Tem isso, mas isso é só um adendo. E aí eu fui pra lá e, gente, foi acho que meus melhores momentos de vida na Marinha foram naqueles 6 meses ali. Eu tava super empolgada, conheci gente nova, aquela vida de quartel, nada me aborrecia, nego gritava, nego mandava a gente marchar, tinha que correr, tinha que nadar. E assim, eu tava tão feliz, eu tava ganhando dinheiro! Meu dinheiro, pra fazer meu cabelo, pra fazer minhas coisas, assim. Foi um momento tão bom aqueles 6 meses, sabe, daquele final do ano 2000 ali. Aprendi tanta coisa, assim, e eu conheci meus amigos que estão até hoje na minha vida, né, como a Ana, o Felipe, a Vânia, Marisa e outras pessoas que estão na minha vida até hoje. É um momento muito especial, gente. Foi sabe, o dia que eu fui botar o branco, passado 2 meses, eu acho, que eu fui vestir o branco, gente, eu não consegui dormir, eu passei a noite em claro. E quando eu dormia, eu sonhava que eu tava vestindo branco. E aí eu vesti o branco, e aí eu tive o prazer de ir até a minha avó materna e a minha avó paterna, pra elas me verem de branco. E assim, que alegria, cara, que satisfação, sabe? Foi uma das melhores escolhas, assim, que eu fiz na época. E eu fui muito feliz ali. Quando eu me formei, minha formatura foi linda, jurar a bandeira, sabe? Que eu nem sabia, acho que eu tava falando. Hoje em dia eu entendo o peso do juramento da bandeira. E depois eu fui, né? E aí deu um problema, né? Porque, claro, gente, claro que vai dar, né? A luta. E aí no final inicialmente eu fui designada pra ir pra Belém. E aí eu fiquei bem perturbada, né? E meus pais também, mas meus pais falaram que iam comigo e tal, não sei o que. Mas no final, graças a Deus, mais uma vez Deus me abençoou, né? Aí cadê a menininha que falou que ia até pro Afeganistão na entrevista? Não, eu vou pra tudo quanto é lugar. Falou que eu ia pra Belém, quase tive um treco, assim. Foram muitos dias de choro. Mas graças a Deus eu fiquei.
hoje em dia, meu coração parte com essas menininhas que vão, cara, porque é uma experiência, hoje que eu já tive a experiência depois, eu posso falar que é uma experiência bem difícil. E aí eu fui pra base naval do Rio de Janeiro, gente, né, e ali começou a minha vida profissional, ali eu aprendi tudo que eu não sabia nada, né, na verdade eu não sabia nada na escola, depois eu aprendi pra fazer a prova, mas eu não sabia nada, e foi ali que eu conheci um dos melhores, minha equipe, a Recim, meus amigos ali, profissionais autogabaritados que me ensinaram tudo, me fizeram chorar, eles me faziam quebrar unha, me faziam passar fibra ótica dentro do cais, mas me faziam remover cera, né? Como eu falei pra você, a gente trabalha de duas formas, a gente trabalha tanto limpando, fazendo, quando a gente trabalha na área técnica. Eu aprendi muita coisa ali com aquelas pessoas maravilhosas e foi um tempo assim muito feliz na base. E aí começou a outra saga, que aí eu fui pra faculdade, aí o ano virou, eu entrei na faculdade porque o meu objetivo era entrar pra Marinha pra pagar a faculdade e fazer a prova de oficial, né? Porque meu pai não tinha como bancar minha faculdade, então começava ali um outro caminho, sabe? Mas, gente, esse período no curso, esse período da formatura, esse período inicialmente na base ali foi muito gratificante, foi muito legal, gente, valeu a pena. É tão bom você olhar pra trás assim e falar assim, caraca, cara, eu consegui, sabe? Eu consegui. É muito gratificante, gente. Então, people, foi assim, essa é a minha historinha de como que eu consegui entrar pra Marinha. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que eu virei oficial da Marinha, que aí são outras histórias de muita diversão e luta e vitória, tá bom? E aí no terceiro vídeo a gente fala do TRT. Tá bom? Então se você não tá inscrito no canal, você se inscreve. Eu vou trazer pessoas aqui dando testemunhos de sucesso e vou começar mais a falar de concurso aqui. Vocês sabem que eu amo. Não, vocês não sabem, né? Quem me conhece que sabe. Tá bom? Então se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa as notificações pra você não perder o vídeo quando eu subir. Um beijo pra você. E vamos aí pra parte seguinte. Próximo vídeo. Anne, você entrou pra Marinha e aí você virou oficial da Marinha? Não. São histórias que se separam, isso precisa ficar claro. Porque assim, ai que legal, você entrou pra Marinha e foi subindo, e hoje tu é capitão da Marinha. Não! E aí, nesse período, eu falei assim, vou fazer a prova de sacanagem, né? Porque todo último ano eu vou fazer de sacanagem pra ver qual é. Em 2007, assim, eu tava muito focada, né? Eu tava assim... Mal eu sabia a desgraça que ia ser o ano de 2007 na minha vida. E eu vi que eles tinham corrigido minha redação. Mas, velho, eu vou fazer prova pra concurso, não quero mais a Marinha. Não quero mais a Marinha. E olha, eu vou falar pra vocês, a sensação de ver teu nome ali de novo é assim... motivadora. E eu fiquei tão feliz